O artista, seu público e a arte. É o tema dessa conversa nossa. Então, eu vou mais ou menos ler o texto e depois eu queria que a gente discutisse um pouco sobre as ideias que eu trouxer aqui. O artista, seu público e a arte, então, é o tema disso. Vocês podem ir pensando um pouco, até nesse título também, ele não foi dado a revelia, não. Talvez um tópico interessante para a gente começar a discussão seja discutir um pouco sobre esse título depois que a gente terminar a exposição. Bom, isso aqui é food for thought, um negócio para a gente alimentar o pensamento aí e a discussão. O que diferencia um pôr do sol de uma pintura? O que diferencia uma flor que nasce ou uma folha que cai de uma árvore de um poema? E qual a diferença entre uma ilustração de um livro de biologia, bem feita, bem estilizada, de uma tela de Monet? Ou o que diferencia um artigo científico de uma crônica? Ou uma reportagem bem redigida de um conto em prosa? Será a estética? Será o sentimento? A subjetividade? E o que é a beleza? O que é arte, afinal? Quero introduzir esse tema, então, com uma breve discussão sobre o conceito de arte. Eu desenvolvi esse conceito em termos das relações intrínsecas ao trabalho e exposição artística, sejam elas subjetivas, interpessoais, sociais ou religiosas. Uma discussão desse teor nos há de permitir um posicionamento mais crítico em relação ao lugar da arte no mundo, na vida do homem, e assim nos fornecer diretrizes sobre pensar e trabalhar a arte. Sem discussões desse nível, creio eu que corremos o risco de sermos reduzidos como artistas a modismos e vieses corrompidos, gerando uma arte pobre, irresponsável e morta. Então, para começar esse breve conceito, falar um pouco sobre o trabalho. E começando com algumas reflexões que eu tive no Inhotim. Quem já teve no Inhotim aí? Se vocês não tiverem, né? Vamos ver se a gente consegue levar vocês lá. O Inhotim, vocês sabem o que é, não? É um espaço de arte contemporânea com várias instalações artísticas no meio de um jardim lindo. Então tem algumas exposições permanentes, algumas temporárias e bem interessante, não muito distante de Belo Horizonte. Então lá tem algumas instalações curiosas e eu, olhando para aqueles negócios, eu comecei a pensar e eu vou expandir um pouco para o nosso contexto aqui hoje. Pode uma chapa de ferro caída no chão, ou algumas vigas metálicas espalhadas, uma árvore tombada, um homem vendendo queijo serem uma obra de arte? Ou quem sabe uma garrafinha de cerveja sem rótulo, algumas flores, ou então pedaços de papel pardo rabiscados com giz de cera? Será que isso pode ser arte? Bom, se eles forem colocados deliberadamente ali, ou são deliberadamente capturados, podemos começar a pensar que sim. Pelo menos começar. A arte não é um feliz incidente completamente casual. O artista é responsável por sua arte. Se assim não for, ele seria dispensável. Seu papel na produção artística seria algo marginal ou facilmente substituído pelo vento, a ação da gravidade, propriedades físicas e químicas da água, ou outro material qualquer, ou, na melhor das hipóteses, um animal que age instintivamente, irreflexivamente e estritamente em prol da sua sobrevivência e procriação. E convenhamos, se o homem se tornou dessa forma, creio que não tem um problema aí, né? Semelhante ao animal nesse sentido. A arte é, portanto, deliberada. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para essa discussão. E com essa discussão surgem algumas questões. Eu estou dizendo então que o trabalho feito por um passarinho ao construir seu ninho,
ou por um galo a cacarejar, um vento a soprar, uma correnteza a desgastar a rocha, o sol pondo-se por trás das montanhas ao emitir luz que se propaga pelo ar em diferentes comprimentos de ondas, tudo isso não é arte. Bom, a arte não é feita pela natureza ou até mesmo pelo seu Criador. Mesmo que haja beleza na natureza, que nos encantemos por ela, experimentemos sensações em relação com ela e nos ponhamos a refletir sobre questões metafísicas inspiradas pela natureza, eu gostaria de dizer que eu acho que a natureza não é arte em si. Por quê? A arte é, portanto, um trabalho do homem. Somente o homem pode comunicar em aspectos físicos, químicos, biológicos, sentimentais, racionais, históricos, simbólicos, sociais, econômicos, quânticos, morais, religiosos, e assim ser inteiramente recebido por outro homem, capaz de compreendê-lo plenamente em toda a sua plenitude, toda a sua complexidade. Por isso, até mesmo Deus, para se relacionar com o homem, só pode fazer por meio de outro homem, ou se ele mesmo se fizer homem. Interessante eu colocar alguma coisa aqui, que a diferença entre o trabalho do homem e o trabalho de Deus, como nesse trabalho criativo, na verdade, eu estou dizendo que o trabalho de Deus não é arte, porque o trabalho de Deus é categoricamente diferente do trabalho do homem. O trabalho de Deus é criador, o homem é criativo. São coisas diferentes que a gente faz. Elas podem até ser análogas ou, na verdade, imagem uma da outra. E é claro que são, sendo um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, provavelmente, aquilo que o homem faz é a imagem daquilo que Deus é, mas não é a mesma coisa daquilo que Deus faz. Inclusive, o livro de Gênesis, quando tem lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ali céus e a terra envolve tudo quanto há. Essa palavra criou, o Igão, o Thiago, o pessoal estudioso de hebraico pode me corrigir, parece que é uma palavra hebraica chamada bará. E essa palavra bará só é usada quando diz respeito ao ato de Deus, quando Ele faz alguma coisa totalmente nova e imprevisível. E quando o homem cria alguma coisa, a palavra é diferente. Então são dois atos diferentes. A criação do homem e a criação de Deus são diferentes. Por isso que eu digo que a arte é feita pelo homem e não por Deus. Por mais que a obra de Deus seja bela, seja inspiradora, nos faça refletir sobre aspectos metafísicos, sobre a nossa vida. Bem, devemos dizer então que a arte não é algo metafísico, apesar de incluir aspectos metafísicos, mas é um trabalho executado concretamente. Não que não seja alusiva ou, em certo sentido, abstrata, mas que ela precisa de um objeto. Seja este um pedaço de madeira esculpida, uma tela pintada, uma película gravada, uma folha de papel escrita, um som transmitido aos ouvidos, movimentos corporais assistidos, etc. Coisas que a tornem tangível aos sentidos de mais de uma pessoa. A arte não é, portanto, imaginação, sonho, emoções, sentimentos, apesar de poder evocá-los, é claro. Não é algo que o artista sente, imagina, vislumbra ou concebe em sua mente. É algo que alguém esculpe, pinta, filma, fotografa, escreve, toca, grava, dança, representa, cozinha, constrói. A arte é ação, é trabalho. Um outro aspecto desse conceito de arte é o de diálogo. Porque é claro que ser uma ação humana deliberada não é suficiente para uma obra ser considerada arte. Um artigo científico, uma ilustração de um livro de biologia, uma reportagem, um comercial de um produto qualquer, muitas vezes pode até aparentar ser arte, pode até ser feito deliberadamente, é claro, mas será que de fato podemos considerá-lo como tal? Tomemos o exemplo da escrita. Eu gosto de pegar o exemplo da escrita porque eu tenho mais facilidade para exemplificar, e eu acho legal que até o Mário Quintana fala assim que toda arte é uma forma de poesia, até a própria música. Então, pegando esse exemplo da escrita, seja uma poesia ou um artigo científico, apenas pelo fato de serem escritos,
são capazes de comunicar alguma coisa, né? Afinal, a escrita é uma forma de linguagem. Só que existem duas formas de comunicação, pelo menos, né? O monólogo e o diálogo. Nessa categoria, assim, acho que pode separar essas duas formas de comunicação, monólogo e diálogo. Em uma delas, a comunicação é unidirecional. Na outra, ela é bidirecional, uma via de mão dupla. Em uma delas, o locutor informa um conteúdo. Na outra, ele o compartilha. Em uma delas, o leitor é passivo. Na outra, seu papel na comunicação é ativo. Em uma, o conteúdo da linguagem se expõe. Na outra, se dispõe. É isso, monólogo e diálogo. Para clarear esse argumento, vou usar alguns versos de Quintana. Separei 4 interessantes. Primeiro, a arte é sugestão. Outro, toda arte é feita de silêncio, inclusive a própria música. Livro bom mesmo é aquele de que às vezes interrompemos a leitura para seguir. Até onde? Uma entrelinha? Leitura interrompida? Não, essa é a verdadeira leitura continuada. Uma das conquistas do cinema sonoro foi a descoberta do silêncio. O silêncio de quando se espera ou se imagina alguma coisa. Dando para juntar aí as ideias. Olha, gente, a arte ela se revela e se oculta, permitindo que o leitor espere ou imagine, com base naquilo que foi dito, ele espere ou imagine aquilo que está escondido no silêncio. Isso dá a ele a liberdade e a tarefa de não apenas ler passivamente, mas de interpretar, de atribuir significado. Ele interpreta a partir do seu contexto, de sua experiência de vida, e assim contribui para o diálogo, acrescentando um novo ponto de vista à arte. Para citar novamente o Mário Quintana, a gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, e o leitor entende uma terceira coisa. Enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Essa liberdade dada ao leitor reside, portanto, no silêncio. Então, essas brechas que a arte dá, enquanto ela se oculta e não revela, não expõe totalmente o seu conteúdo descarado, permite que o leitor participe da construção do significado, participe da obra de arte. Por isso a arte é um diálogo. A arte, então, naquilo que se revela, alimenta o mistério daquilo que está oculto. Nesse sentido, pode-se dizer que a arte guarda uma sensualidade que não se porta de maneira vulgar. Por isso, o próprio Mário Quintana diz que toda confissão não depurada pela arte é uma indecência. A arte só é compreendida plenamente em uma relação profunda de entrega total, quando o leitor e a arte se dispõem um ao outro. E nessa relação, ao ir compreendendo a arte, o leitor também descobre a si mesmo, à medida em que se abre para o diálogo. A arte, por isso, a relação com a arte não deve nunca ser de consumo, o que seria a sua prostituição. A relação de consumo é uma relação egoísta, em que um consumidor consome o prazer ofertado por um mercenário, e este mercenário consome a riqueza daquele. Né? Ficou clara essa frase aí? Acho que eu vou repetir. A relação de consumo é uma relação egoísta, em que um consumidor consome o prazer ofertado por um mercenário, e este consome a riqueza daquele. E ambos saem espoliados, empobrecidos, insaciados deste relacionamento. Quando isso acontece com relação à arte, nasce uma cultura de entretenimento, em que o consumidor é alimentado com bocados vazios e fugazes de uma cultura que visam a sua distração, um prazer vazio, fugaz e irresponsável, e logo tem que tornar a buscar rastejante essa droga. É quase uma relação de um drogadito. Uma arte legítima não objetiva distrair o seu leitor e fazê-lo esquecer do mundo real e de qual é o seu lugar nele. Pelo contrário, ela o encoraja a olhar com olhos sóbrios e responsáveis para o mundo, com suas belezas e feiuras, e aponta para uma esperança de justiça, paz e alegria. Como diz o Paulo,
E é um pouco do que o Vinícius de Moraes escreveu. Fazer samba não é fazer piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Isso não significa que uma obra deva sempre possuir elementos de tristeza e esperança, mas uma arte rica é a que comunica a verdade. É o que o Rodolfo falou aqui, né? A gente comunicar a realidade, não um aspecto só de uma visão dual da realidade, mas que comunique a realidade complexa e completa, e inteira e íntegra, na qual a gente está inserido. E nessa verdade da obra de arte, eu acho que é onde se encontra a verdadeira beleza. Agora eu poderia começar a segunda parte, mas eu quero saber se alguém tem alguma pergunta por agora, alguma coisa só que não pode esperar, alguma coisa assim. Esclarecer algum ponto que ficou meio esquisito. Tá bom aí? Então, sobre essa verdadeira beleza, né, que eu disse que tem a ver com verdade, com reconhecer a realidade real das coisas. O que é essa beleza final, né? Como é que é esse negócio? Olha, às vezes é mais fácil perceber a beleza do que explicá-la, né? Então, a partir das nossas experiências, vamos tentar traçar um pouquinho o que a gente pode usar sobre a ideia que a gente tem de beleza para construir esse conceito de arte. Olha só, quem nunca se assustou com a beleza de uma visão que esteve sempre ali? Uma árvore, o sol que toca tardinha, que toca essa árvore tardinha, o movimento das pessoas nas ruas, o céu limpo, com leves pinceladas brancas, um canto de um passarinho, coisas pelas quais passamos inúmeras vezes, mas absorvidos na nossa rotina, somos impedidos de ver. Olha, por vezes eu me surpreendi com a cantoria de um passarinho que já estava ali há horas, e como que por enquanto meus ouvidos se voltaram subitamente para a sua melodia e eu me vi admirado, como se subitamente a vida se tivesse aberto diante dos meus sentidos, despertando sensações e pensamentos que correm livres no meu coração, como um passarinho dando piruetas no ar, tendo sido solto de sua gaiola. Outras vezes, afogado pelas tarefas opressivas de uma rotina estressante, levanto a cabeça como quem se esforça para respirar e sou surpreendido pelas montanhas da Serra do Curral que rodeiam a nossa bela horizonte. Como se o próprio Deus me confortasse e me estendesse seu braço forte para erguer-me deste encapelado mar. E quão mais maravilhoso é, mesmo depois de anos de convívio, surpreender-se com a beleza da mulher amada. Falo do meu avô, que com mais de 60 anos de casada, hoje é falecido. Estendendo a sua mão, ainda insistia em encontrar a mão de minha avó, segurar forte e suavemente e dizer-lhe o quanto é bonita. Mas como é triste não ver mais a beleza. Assim também é não mais perceber a feiura, ou pior, até chamá-la de bela. Quem ainda se indigna quando se depara com a injustiça diante de si, ou se comove ao ver alguém, um pobre mendigar. E quantas vezes ainda louvamos o hedonismo, o egoísmo, a indiferença, o desprezo, a impiedade, a agressividade, a altivez e a vingança. Frases como: esperto é quem sabe tirar proveito, besta é quem deixa passar adiante o outro. Bem feito. Ter atitude é não deixar por menos. Essas frases assim que às vezes a gente encontra elas na nossa boca, então até louva, né? Atitudes assim das pessoas. E ainda podemos lembrar-nos de como temos admirado a vulgaridade e nos alimentado com pornografias, buscando puramente o prazer intenso e vazio. Uma cultura que já mostrava um homem viril, independente, agora também mostra uma mulher emancipada, livre, para entregar-se a qualquer coisa e a qualquer um a seu bel prazer. Então,
Hoje em dia a gente tem isso, né? O homem já tinha sido deturpado pela nossa cultura, agora a mulher quer se deturpar também. Quer se fazer igual a ele, né? O feminismo seguindo o machismo, os mesmos erros. Como é que é o olhar então do artista? O olhar atento do artista. O homem moderno tem seus dias marcados por uma vida corrida, ou aparentemente corrida, que lhe tem cegado os olhos. Mas não é porque o homem não mais vê, é exatamente por ver sempre que não percebe nem beleza, nem feiura. Essa frase é de Kelly. A realidade na qual estamos imersos em todo canto carrega beleza e feiura. Uma das possibilidades em ser humano é de perceber o aspecto estético de tudo com o que nos relacionamos. Ser humano traz essa possibilidade de ver o aspecto estético em tudo. Tudo a gente pode julgar como feio ou como belo. Tudo pode ser julgado como feio ou belo em maior ou menor intenção. O que a arte faz é colocar em evidência o aspecto estético da realidade. Nesse aspecto aqui, eu gosto de usar a fotografia para exemplificar isso, porque o fotógrafo ele tem o poder de mostrar aquilo que todo mundo já via, mas às vezes não podia perceber o aspecto estético daquele momento. Um momento estético que é capturado pelo artista é revivido pelo observador quando este é envolvido em todo o seu ser na relação com a obra, tendo seu coração cativado. Esse coração que é o centro integrador de tudo que o homem é, seja sensibilidade, inteligência, razão, simbolização, imaginação, comunicação, ética, moral, religiosidade, etc. Ele tem o seu coração cativado pela obra de arte, né? Aquilo que integra toda a sua vida. Esse momento estético que o artista captura e que o observador se depara, ele gera essa resposta íntegra, né? Esse termo momento estético que eu peguei emprestado da Bilan Bernardes. Um reflexo da eternidade é vivido naquele momento, nesse momento estético, quando se está imerso numa relação eu e tu. Quando a obra deixa de ser um isso e torna-se um tu da relação. O Igor deve ter gostado dessa aí, né, Igor? O artista traz em seu trabalho a possibilidade, ou eu diria a responsabilidade, de trazer a provocação da realidade na qual estamos inseridos, chocando o observador com uma realidade rica em sentidos e significados, ao evidenciar a beleza e a feiura. Isso porque ele tem os seus sentidos e o coração sensíveis à realidade. O artista e apreciadores da arte normalmente são pessoas inspiradas por aquilo que é ordinário. É o que o Rodolfo deu exemplo dos artistas do século XVIII, ali mais ou menos, né? Principalmente do norte da Europa lá. Perceber a beleza que se revela no cotidiano, na rotina, é um tanto desafiador. Diante do grande poder integrador que a arte possui, e como consequência da maravilhosa responsabilidade que tem o artista, a sua arte deve ser verdadeira. A verdadeira arte não se propõe a enganar o seu público, nem a dissuadi-lo. A arte não deve ser um instrumento de alienação. Longe da arte o objetivo de mero entretenimento que sai de corrupção. Quando a arte, geralmente a cultura de massa nesse caso, veicula a mentira, tem em si mesmo imenso poder de destruição. Um exemplo do poder destrutivo da mídia, eu prefiro usar esse termo mídia a usar o termo arte, né? É o cinema americano das décadas de 20 e 30. Por um lobby da indústria do tabaco, começou a se associar ao cigarro a uma imagem de fama, glamour, poder e prosperidade. Ou seja, uma distorção da realidade. Logo as pessoas se viram influenciadas por essas imagens e o tabagismo aumentou absurdamente, inclusive entre as mulheres, que era muito pouco usual, né? Outro exemplo mais próximo de nós é o das novelas brasileiras. A banalização da infidelidade, do divórcio e mais recentemente do homossexualismo tem influenciado profundamente a nossa sociedade, destruindo famílias e lares nos mais remotos cantos do nosso país. A gente vai lá no norte de Minas, lá em Caçarema, né, Cris? Tem a Rede Globo lá, o pessoal assistindo as novelas e vendo aquela porcariada toda que chega.
Existe um questionamento se a mídia influencia a cultura ou a cultura influencia a mídia. Essas relações entre a mídia pobre e a sociedade seriam talvez um tema para outra discussão, mas por enquanto não podemos negar que a mídia pode pelo menos reforçar determinadas visões e comportamentos. Bom, não há nada de errado em se retratar a feiura. Existem belas obras de arte que o fazem, que retratam a feiura, e o seu valor é inquestionável, sendo até desejável tê-las na parede de casa, nos toca-discos, nas leituras de cabeceira. Exemplo lá de algumas obras lá daquele artista que expôs lá no Arte Prosa, né? Às vezes retratando um desespero, o horror da pobreza, alguma coisa assim. No Arte em Foco, eu falei aqui. Eu misturo tudo. No Arte em Foco, vocês lembram lá, meu filho? Não, que Sabará o quê? Lá em Curitiba, na entrada lá. Então, ele às vezes bota umas imagens chocantes assim, né, retratando o desespero humano, como é que fala? Tipo um desaconchego, um desamparo, né? E as obras que retratam isso são belas. Né? A arte tem um jeito belo de mostrar até feiura. A Adélia Prado que falou isso. O aspecto estético não encontra legitimidade somente na beleza, pois a feiura é também bem presente na realidade que experimentamos. Qual é, portanto, o problema com a feiura? Na verdade, o problema está em como ela é tratada. O que faz de algo uma obra de arte não é o conteúdo, e sim a forma. Não é o que se está mostrando, mas como se mostra. Isso a Adélia Prado falou também, né? A frase dela. Quando a feiura é torcida em beleza, a própria beleza tem a sua beleza questionada ou relativizada e instaura-se a mentira. Eu vou repetir essa frase. Quando a feiura é torcida em beleza, a própria beleza tem sua beleza questionada ou relativizada e instaura-se a mentira. E a mentira nada mais é do que contra a realidade. Quando a feiura é tratada em sua qualidade de feia e a beleza é posta no seu devido lugar, tem-se uma arte verdadeira. Isso não tem necessariamente a ver com o realismo, pois a arte abstrata pode muito bem ser verdadeira na medida em que comunica um sentimento verdadeiro, vincula uma expressão sincera do artista e não tem como objetivo perverter o observador, corromper a realidade ou alienar o seu público. Isso porque a imaginação pode criar um mundo utópico, porém ligado por inúmeros laços à realidade, o que levará a uma melhor compreensão desta e não à alienação. Assim, a arte pode ser irreal, mas nunca deve ser contra a realidade. Talvez um exemplo que ajudaria a clarear essa ideia seja O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Tolkien cria um mundo imaginário e uma trama imaginária, porém ele está carregado de significados e sentidos que nos identificam com o mundo real, mostrando a maldade do mal e a bondade do bem de forma verdadeira. O mesmo raciocínio se aplica à beleza. Essa deve ser valorizada e enaltecida, sendo representada como bela. O que eu estou dizendo é que tanto beleza quanto feiura podem ser representadas de modo belo, porém sem embelezar a feiura ou enfeiar a beleza. É a obra de arte como um todo que é bela nesse caso. Não é o que ela está retratando, é a obra que é bela. O ponto onde eu quero chegar é que a arte deve ser verdadeira. A verdade nos conduz ao melhor conhecimento da realidade pessoal e transpessoal ou periférica, né? Aquilo que está além da subjetividade. Então eu coloquei duas tarefas do artista, assim, tendo isso em vista, né? Encontrar a beleza onde ela estiver. A primeira diante dessa exposição eu gostaria de levantar duas tarefas do artista. A primeira é, com seu olhar sensível e atento, descobrir a beleza que se esconde por trás do ordinário, do cotidiano, ofuscado pela rotina maçante do homem moderno. E também descobrir a beleza que se encontra nos mistérios da natureza, da vida e da realidade. O artista tem um olhar deslumbrado, apaixonado pela vida e consegue maravilhar-se. Essa tarefa que eu coloquei é de ver a realidade, ver as coisas cotidianas, e assim como o fotógrafo pode tirar uma foto de uma coisa simples, igual a Ana tem uma exposição que ela fez sobre o mercado central de Belo Horizonte. Então ela
no meio daquele monte de barraquinha, daquele monte de gente vendendo queijo, vendendo relógio, uma porção de coisa. Na vida cotidiana das pessoas, ela encontrou momentos de beleza e de um valor estético muito rico, e ela conseguiu capturar aquilo, e a fotografia dela traz aquela beleza à tona. Então o artista tem essa tarefa de descobrir a beleza encoberta, a beleza escondida, encontrar a beleza onde ela estiver. O Chesterton, no seu livro Ortodoxia, nos diz que a vida pura e simples é suficientemente interessante. Mas interessante para quem? Porque exultar na monotonia que engole nossos dias, de acordar, se arrumar para o trabalho, almoçar, trabalhar, estudar, andar pelas mesmas ruas, ir para a faculdade, acordar de novo, se arrumar para o trabalho. Isso pode ser possível àqueles que dispõem de um coração grato. Então, como que você se exulta na monotonia, né? Talvez a gratidão seja uma resposta para isso. E a segunda tarefa do artista, seguindo essa linha, é de denunciar a feiura que se encobre sob a maquiagem do relativismo, do liberalismo, ou que é esquecida pelos olhos cansados do homem embrutecido pela dor, ou cauterizados pela banalização da corrupção, da injustiça e da miséria. Então, essas duas tarefas de trazer à tona a beleza como bela e mostrar a feiura que muitas vezes esquecemos de ver ou nos acostumamos a ver e não reparamos que ela é feia, que ela é distorcida, não percebemos as distorções que existem na realidade. Então o artista ele traz isso à tona numa forma de denúncia ou de simplesmente evidenciar uma coisa que não estava sendo percebida, né? Bom, só fechando agora, lembrando tudo que eu falei, né? Eu trouxe o conceito de arte como alguma coisa relacionada ao trabalho do homem, uma ação humana deliberada. Então é o homem que faz a partir daquilo que ele encontra na realidade. Ele faz deliberadamente e ele empenha seu trabalho naquilo, produzindo algo palpável, entre aspas, né, aos nossos sentidos. Não é simplesmente um sonho, um pensamento, uma coisa assim. Por isso ela também é um diálogo, porque ela não é imposta ao observador, ela é disposta para que ela se dispõe para que seja discutida, para que seja interpretada, para que seja para que o leitor se relacione com a obra, né? E atribua o significado e tudo. E o aspecto estético também que a arte tem que ter, que quando eu digo aspecto estético não é simplesmente a beleza, mas a beleza e a feiura tal como são. E daí o seu dever de encontrar a beleza onde ela estiver e retratar a feiura da feiura. Bom, é isso. Abrir para perguntas, discussões e questionamentos e seja lá o que for. Alguma coisa que precisa ser clareada, Rodolfo? Primeiro, parabenizar pela texto. Você acrescentou aí na última vez, né? Acho que sim. Muito bem escrito, muito bom. Legal. Acho assim, a questão da intersubjetividade é um negócio muito interessante. Questão de quê? O diálogo. A arte como convite ao diálogo também é uma parte que é fundamental. Porque o Silva, né, que é o sujeito que quer trazer Papa. É que ele tem uma definição de arte que, assim, ele coloca um elemento, acho que você acrescenta algo interessante. Para ele é a objetivação simbólica de sentidos da realidade segundo a norma da abusividade. A norma de quê? Da abusividade. Porque ele fala dessa questão da objetificação, né? Que a arte é uma objetificação
Quer dizer, a performance é fundamental na sua imaginação. Isso quebra um pouco algumas coisas, algumas formas contemporâneas de arte, né? Não, ela é muito inclusiva, essa definição. Só que ela deixa de fora a questão do belo. Ah, tá. Porque aí a discussão do belo vamos dizer assim, difícil, né? Porque para ele a alusividade é o sentido assim de o que define a arte é a observação com aludir a algo de forma quase metafórica, né? Ambígua, oblíqua, que é uma característica que a arte tem que outros artefatos não teriam. Quando você inclui o belo, aí você... Quer dizer, a discussão do que seria o belo e o feio, você acha que tem como discutir isso? Você chegou a pensar nesses termos também, quando você definiu o estético, na questão de revelar o belo e o feio? Cara, pode, vai lá. Eu acho que é assim, além de definir o belo, a questão é a arte só acolhe o belo. Arte o quê? A arte só acolhe o belo. Acolhe o belo? Você entendeu? Não, porque se a gente define o que é belo, eu acho que é necessário, acho que pelo menos ter uma restrição de beleza, independente dos pós-modernos e dos beleza é relativo, etc. Você falou agora que a gente precisa chegar a um conceito minimamente sobre uma música de um espectro belo, não sei. Mas a pergunta é se a arte só acolhe o belo, se a arte de repente acolhe o belo, se não acolhe a feiura. Não, acho que o que eu coloquei aqui foi um pouco nesse sentido, né? O aspecto estético que a arte traz em si, como eu acho que porque a arte atua no aspecto estético da realidade, eu creio, né, Rodolfo? Sim, né? E esse aspecto estético, ele acolhe o belo e o feio. Então, o que eu coloquei aqui foi mais nessas duas tarefas do artista, que talvez sintetizem um pouco isso, de que o artista deve encontrar a beleza onde ela estiver e, como é que é o negócio que eu falei, essa palavra? E denunciar a feiura encoberta. Então, a arte tem lugar para o feio também. E o feio pode ser belamente retratado. Não que ele vai ser torcido em beleza, mas a obra é bela, retratando a feiura. A obra retratando a feiura pode ser bela, e não que a feiura seja bela, entendeu? A qualidade da obra, né? O empenho do artista em retratar a feiura, nas técnicas, na elaboração, até na sinceridade do negócio. Um exemplo que o pessoal dá, e até o Tires usa muito ele, é o Guernica, do Picasso. Ah, tá. Que é uma obra assim, feia, vamos dizer assim, né? Ele denuncia a guerra civil espanhola. Isso. Uma obra toda retorcida, tudo, mas é bela porque ela retrata o feio da violência de uma forma verdadeira. E aí ela se transfigura no belo porque ela tem a verdade no lidar com... Eu acho que a beleza da arte, não a beleza retratada pela arte, mas a beleza da obra de arte, ela tem muito a ver com esse negócio de ser verdadeira. Ela tem que ter a ver com isso aí. Fala de autenticidade ou fala de ser verdadeiro? Não, é diferente de realismo, né? Você fala de... Eu acho que será autenticidade. Talvez, uma coisa nesse sentido. Quer ver, vocês tinham que ter visto, mas eu vou tentar descrever a obra daqui. Como é que chama o cara lá que expõe lá no Arte em Foco? Maurício Palácio. Eu já vi, ele faz esculturas também, não é? Essas esculturas e as pinturas que tem lá. Teve um ano que a gente foi, acho que no primeiro ano que a gente foi lá no Arte em Foco, ele tinha algumas esculturas. E algumas delas mostravam, assim, gritante mesmo, o desespero do homem, a dor. Né? Tinha algumas, ele fez bolsa, né, que chama, quando ele sobe daqui para cima.
de pessoas assim, em momentos de profunda angústia e desespero mesmo. Ou seja, tipo, uma situação feia, talvez a gente possa dizer assim, mas ele retratou com tanta autenticidade aquele sentimento, com tanta realidade, né? Que a obra dele tornou-se bela. Entendeu? No outro ano que a gente viu, ele tinha levado umas pinturas, e algumas delas retratando situações de miséria e tudo também, e é a mesma ideia, assim, retratando situações feias de maneira muito, muito honesta, sabe? Acho que tem a ver com isso aí. E voltando, como é que é a pergunta que você fez mesmo, Rodolfo? Se a gente pode discutir o que é belo, o que é feio? Se você coloca, por exemplo, o ciclo, quando ele termina a questão da alusividade, ele deixa a discussão do belo assim como, não é que é menos importante, mas ele não coloca ela como definitivo para qualificá-la como arte. Então, assim, aludiu é arte. Aludiu quer dizer, foi uma intencionalidade, uma justificação simbólica que aludiu ao estético, assim, a gente sabe que aquilo não estava ali naturalmente, nem foi funcional, alguém fez aquilo para revelar o estético. Aí a questão do belo ficaria num segundo momento, que eu acho que ele nem quis envolver. Sei. Não, eu acho que, pelo que você está falando, eu acho que eu concordo com ele, no sentido que o que é preciso para que a arte seja arte é abordar o belo e o feio. Agora, o que ele vai chamar de belo, o que ele vai chamar de feio?